Boa noite, eu sou a Ana Carolina e hoje a gente vai estudar sobre o materialismo. Para começar o estudo, eu queria contar uma história para vocês. Uma vez um cidadão, ele decidiu fazer um voto de desapego e pobreza. E aí então ele saiu pela Índia em busca de sábios, mas na verdade ele estava medindo o desapego de cada um. E aí ele levava somente uma tanga no corpo e uma a mais para a troca. E ele acreditava ser invencível no quesito despojo. Até que ele ouviu falar sobre um guru que vivia aos pés do Himalaia. Então ele tomou a direção. E aí quando ele chegou lá, ele ficou decepcionado, porque ele encontrou um palácio com muita riqueza, jardins lindos, com terras bem cuidadas. E aí ele entra meio indignado, meio confuso, em busca do sábio, e ele dá de cara com um servo. E aí o servo diz que o guru estava no jardim com os seus discípulos, estudando sobre o desapego. E então ele ofereceu comida, repouso e banho, para que ele pudesse descansar antes de ir ao encontro do guru. E aí, meio confuso, achando aquilo meio estranho, ele aceitou. E aí, então ele tomou banho, lavou a sua tanga e a deixou pendurada lá no quarto. E foi até o jardim para desmascarar quem ele julgava ser um impostor. Porque, na concepção dele, riqueza não combinava com desapego. E aí, quando ele chega no jardim e ele vai falar com o sábio, antes que ele pudesse falar qualquer coisa, veio um servo correndo. E ele começa a gritar: Senhor, o palácio está em chamas. O Senhor está perdendo a sua riqueza, está queimando tudo. E aí o sábio olha para o servo e ele continua a sua prédica. Enquanto o andarilho, o desapegado, sai correndo e começa a gritar: a minha tanga está pegando fogo. E aí, com essa história, a gente tira a conclusão de que o problema não é você ter riquezas, mas sim o valor, o apego, a utilização que você dá a esses bens. Hoje a gente vê muitas pessoas religiosas que têm uma conduta social mais puxada para o materialismo do que para o espiritismo. Porque as pessoas estão na superficialidade da religião. Elas não estão se aprofundando nos ensinamentos da doutrina. O cristianismo hoje, ele tem o maior número de seguidores do mundo, mas o materialismo ainda é a maior crença da humanidade. Caso contrário, não teriam tantas pessoas adoecidas, visando ter e se esquecendo de ser. Hoje o Brasil ele é campeão em uso de medicamento para ansiedade. E ansiedade para quê? Ansiedade para conquistar mais poder, ter mais dinheiro, para poder comprar uma casa maior, um carro melhor, ou subir de cargo na empresa. E aí uma vez eu ouvi de Haroldo Dutra o seguinte raciocínio, que as pessoas elas acham que uma vida de bem é tendo bens, é tendo dinheiro, os produtos mais estimados, exclusivos. Só que as pessoas estão pagando um preço muito alto em busca dessa vida. Quando a gente cultua o materialismo, a gente esquece dos ensinamentos do nosso mestre quando ele se deparou com Pilatos. O governador romano vira para Jesus e pergunta: Tu és rei? E aí o nosso mestre responde: Meu reino não é deste mundo. E aí, só com essa simples frase, já deveria ser o suficiente para que nós soubéssemos a qual reino seguir. O reino da glória dos ensinamentos de Jesus. E se a gente prestasse um pouquinho de atenção na frase do nosso mestre, a gente escolheria ser. Porque hoje eu sei que é o que irá ficar após o fim da minha vida material. Ao invés do ter, que é uma simples experiência terrena e passageira. Hoje, muitas pessoas se inspiram em personagens criados pela internet, porque as pessoas no Instagram, no Facebook ou qualquer plataforma digital
aparentam ser as mais felizes do mundo porque fazem as melhores viagens, têm os carros mais caros, têm as casas mais bonitas. E essas pessoas têm milhões de seguidores na internet. Por que será? Porque nós ainda valorizamos demais a matéria e o dinheiro. O materialismo está na raiz das doenças morais que ainda assolam a humanidade, tornando uma sociedade egoísta e orgulhosa. E aí, quando não se tem esperança, quando não se tem perspectivas além do túmulo, a gente acaba querendo aproveitar ao máximo daquilo que o mundo material tem a nos oferecer. E aí, as pessoas acabam confundindo isso. A vida material, a vida espiritual, desculpe, ela não é contrária aos interesses de que você seja feliz, que você aproveite a sua vida. Mas de que forma você está fazendo isso? Porque ao desencarnar, a sua fortuna não irá valer de nada. Será que você terá aprendido alguma coisa para que um dia consiga chegar ao estado de espírito elevado? Se você comprar alguma coisa e você chama a atenção por causa disso, só aumenta o seu ego. E aí você passa a querer ser percebido pelo que você tem, ao invés do que você é. Só que a gente não pode definir o materialismo como uma coisa ruim. Porque tem pessoas que são materialistas e não são pessoas ruins, são pessoas virtuosas. Mas, enfim, lá no Livro dos Espíritos, na questão 799, vem a seguinte pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o nosso progresso? E aí então os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente, destruindo o preconceito de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E aí isso acaba sendo lógico quando a gente vê no Evangelho, segundo o Espiritismo, a lição do Allan Kardec, que está assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas tendo o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras necessariamente certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e da outra parte. Disso resulta um conflito que originou na incredulidade e a intolerância. Bom, então chega-se à conclusão de que a missão do Espiritismo é fazer crer que a vida é eterna. Porque acreditar somente na matéria é como colocar uma pedra no caminho da esperança. Por isso que muitas pessoas que não acreditam na eternidade da vida, quando chegam a certa maturidade, começam a estudar mais, a pesquisar mais, para poder recuperar essa esperança. E na doutrina espírita, com a mediunidade, a comunicação com os espíritos que um dia já estiveram no mundo carnal, a gente tem essa certeza. Quando a gente recebe essa mensagem de que alguém que a gente ama não se extinguiu, é uma mensagem que vem cheia de esperança, cheia de amor. E Jesus nos deu essa certeza quando, após a sua morte, ele volta a reaparecer para os seus seguidores 3 dias depois. Além disso, a ciência também tem a sua contribuição quando diz que nada se cria, tudo se transforma. Bom, e se nada se cria, tudo se transforma, as coisas não morrem, elas apenas mudam de lugar. E aí, dessa forma,
pouco a pouco, a reencarnação, a vida espiritual vai ficando cada vez mais fácil de ser entendida, de se acreditar pelas pessoas, né? O materialismo tem várias consequências. Egoísmo, orgulho, imediatismo, incredulidade, desesperança, enfim, muitas consequências. Inclusive suicídio, que é muito sério. A gente tem certeza dessas consequências quando a gente olha as pessoas, e aí a gente vê aquele jovem que toma antidepressivos ou ansiolíticos porque não consegue passar na faculdade, ou aquela criança que é tão nova, mas já faz tratamento para ansiedade, porque pela ansiedade gerada pelo imediatismo da tecnologia, ou aquela pessoa que vai às compras porque ela quer preencher o vazio que tem dentro de si, e aquele jovem que perde o sentido na vida. E aí esse jovem ele perde tudo, porque sem objetivo a gente não pensa em crescer, em se melhorar, em evoluir. E aí desse pensamento, o suicídio é um estalar de dedos. O espiritismo, quando ele é estudado e entendido em todos os seus aspectos, científico, filosófico e religioso, nos dá a condição de entender a importância relativa das coisas materiais e a importância fundamental da nossa realidade espiritual, que ela é eterna e está em constante evolução. Aquela pessoa que é verdadeiramente espiritualista sabe das enfermidades da vida física, das constantes mudanças das situações, e que a verdadeira riqueza é aquela que a gente leva conosco após deixar a vida material. E aí, quando a gente estuda a doutrina, a gente vê com clareza o objetivo de estarmos aqui encarnados. Quando a gente passa por dificuldades, doenças ou saúde, quando a gente tem a posse dos bens, essas situações acontecem para que a gente consiga evoluir. E aí a forma que a gente lida com essas experiências é o que vai determinar se a gente vai evoluir mais ou menos, vai determinar a nossa felicidade ou infelicidade futura. E aí é desse jeito que, de encarnação em encarnação, que a gente vai aprendendo para que um dia a gente consiga chegar no estado de espírito elevado. Nunca como hoje em dia as pessoas tiveram tanta necessidade do Evangelho redivivo, para que tenham consolo e esclarecimento e que não escapem da direção do bem. E aí, no livro Estante da Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, a gente tem a história de Bezerra de Menezes, que é assim. O doutor Bezerra de Menezes estava comandando uma reunião de estudo espírita no Rio, e aí, no meio de diversos comentários, um amigo seu, pessoal e materialista, levanta e fala: Bezerra, eu vim aqui, não somente por mim, mas também pelos meus colegas, para te convidar a um debate. A um debate para provar a invencibilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E aí ele falou várias coisas para deixar Bezerra... Para que Bezerra perdesse a compostura, né? Não sei. E aí Bezerra responde: a gente aceita o desafio, mas me traga também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. E aí ele diz: meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desaventurados do mundo a que o materialismo tenha dado socorro moral, para que se liberte do cipó do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. E aí, com essa história, a gente conclui que o materialismo é uma das chagas da humanidade. De quanto importante
é a gente vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos e agora vamos ouvir a psicografia do Areva. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de estar presente em algumas atividades dessa casa. Agradecer a Deus, primeiramente, porque me refiz das mazelas que tomaram conta do meu corpo físico e do meu espírito quando da minha última encarnação. Essas mazelas tiveram como consequência a minha desencarnação. Meu refazimento foi abençoado por Deus, porque as preces que os meus amigos fizeram acalmou o meu coração, o meu pensamento e principalmente acalmou o coração daqueles entes queridos que demoraram para aceitar que o meu período no planeta tinha chegado ao fim. As sensações de agonia, excessos de tristezas desses entes queridos me causavam dificuldades para a minha recuperação. Ultrapassada essa dificuldade e tendo a oportunidade de pensar e decidir os próximos passos, recebi a ajuda dos antigos amigos que agora trabalham nesta casa de caridade e amor. E agora estão me convidando para trabalho, não importa qual seja, pois fiquei muito feliz com o convite e estou externando para vocês essa alegria pela oportunidade de melhorar por meio das experiências do trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. E que Deus abençoe esta casa, seus trabalhadores, seus participantes em geral. Um irmão. Senhor Jesus, neste momento, nós mostramos a nossa gratidão, como foi demonstrado pelo irmão, que agora é trabalhador desta casa, que nós somos, até podemos dizer, felizes. Porque em situações difíceis que passamos, e o momento do planeta está sendo assim, nós nos erguemos por meio dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Sabemos que ao buscá-lo, Senhor, nós recebemos o envolvimento do seu amor, as energias tão caridosas de refazimento, para que possamos continuar erguidos, com a cabeça para o alto, tanto agradecendo quanto caminhando firme. A esperança será sempre lembrarmos de Ti, Senhor. E assim, agradecidos de nossa alma, nós pedimos, Senhor, nós rogamos até, que abençoe os irmãos que ainda não cansaram essa esperança e fé. Que eles possam receber do alto as energias renovadoras, Senhor. Abençoe a todo o nosso planeta, Senhor. Onde quer que tenha um irmão nosso em sofrimento, em qualquer lugar do plano azul, que possam receber o alívio de suas dores. Que possam ter em seus lares o amor e a paz do nosso querido Mestre Jesus. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.